Parte 2. Como estimamos o valor de formas que pouco têm a ver com o valor. 4. Esquecemos que tudo é relativo. Susan Tompkins é a tia Susan de alguém, e todo mundo conhece alguém parecido com ela. Tia Susan é uma mulher feliz e generosa, que inclui presentes para os sobrinhos sempre que faz compras para si e seus filhos. Ela adora fazer compras na JCPenney, uma das maiores redes de lojas de departamento dos Estados Unidos. Ela compra lá desde criança, quando acompanhava seus pais e avós ajudando-os a achar pechinchas. Afinal, a JCPenney sempre ofereceu muitas ofertas espalhadas por toda a loja para os clientes. Era uma brincadeira divertida quando menina, correr por todos os lados procurando o número mais alto perto do símbolo de porcentagem e encontrar orgulhosa a pilha do tesouro secreto. Nos últimos anos, tia Susan levava com ela os filhos do seu irmão, mostrando a eles suéteres feios e trajes que não combinavam, mas que não poderiam deixar escapar porque eram ofertas tão boas. Embora as crianças não gostassem, ela adorava. Conseguir as melhores pechinchas na JCPenney ainda era uma grande emoção para tia Susan. Até que um dia, Ron Johnson, o novo CEO da JCPenney, decidiu descontinuar todas as ofertas. Ele instituiu o que denominou de preços justos e corretos para todos os artigos. Nada de promoções, pechinchas, cupons ou descontos. Em pouco tempo, Susan se sentiu triste, depois ficou brava. E então parou de ir à JCPenney. Chegou a formar um grupo online com suas amigas chamado Odeio Ron Johnson. E não foi a única. Muitos clientes deixaram a JCPenney. Foi um período ruim para a empresa. Foi um período ruim para Susan. Foi um período ruim para Ron Johnson. E um período ruim para os suéteres feios também. Ninguém os comprava. Os únicos que se beneficiaram foram os sobrinhos de Susan. Um ano depois, tia Susan ouviu dizer que os descontos haviam retornado à JCPenney. Com cautela e desconfiança, ela voltou. Percorreu um cabideiro de conjuntinhos, examinou alguns chales e olhou uma vitrine com pesos de papel. E observou os preços, descontos de 20%, valor reduzido, promoção. Comprou só umas coisinhas naquele primeiro dia, mas desde então retornou ao seu antigo eu e de quando comprava na JCPenney. Ficou contente de novo. E isso significa mais saídas para as compras, mais suéteres feios e mais agradecimentos constrangidos de seus entes queridos. Uma moedinha pelos seus pensamentos. Em 2012, Ron Johnson, o novo CEO da JCPenney, acabou mesmo com a prática tradicional e sim ligeiramente enganadora de marcar os produtos com preços altos para depois reduzi-los. Nas décadas antes da chegada de Johnson, a JCPenney sempre ofereceu a clientes como tia Susan cupons, ofertas e descontos nas lojas. Estes reduziam os preços normais da Penny, que eram artificialmente inflados para parecerem grandes ofertas, quando na verdade, após os descontos, os preços estavam alinhados com aqueles de todas as outras lojas. Para chegar ao preço final de varejo de um produto, os clientes e a loja encenavam esse teatro de aumentar os preços primeiro e depois reduzi-los de todas as formas criativas, com diferentes cartazes, porcentagens, ofertas e descontos. Aí, Ron Johnson tornou os preços da rede justos e corretos. Nada de recortar cupons, caçar pechinchas e outros artifícios de vendas. Só o preço real, mais ou menos igual ao da concorrência e mais ou menos igual aos seus preços finais anteriores. Johnson acreditava que a nova prática que estava instituindo era mais clara, mais respeitosa e menos manipulativa para seus clientes. E claro, ele tinha razão. Só que clientes fiéis como tia Susan odiaram a nova prática. Eles detestaram o justo e correto. Abandonaram a rede, resmungando que se sentiam enganados, iludidos e traídos, e não gostando dos preços honestos, justos e corretos. Depois de um ano, a JCPenney perdeu espantosos 985 milhões de dólares e Johnson perdeu o emprego. Quase imediatamente após sua demissão, o preço de tabela da maioria dos produtos da JCPenney aumentou em 60% ou mais. Uma mesinha de cabeceira, que custava 150 dólares, aumentou para um preço normal de 245 dólares. Não apenas os preços normais aumentaram, mas houve mais opções de descontos. Em vez de um só valor, a loja oferecia preços de promoção, preços originais e avaliados em. Claro que, quando levamos em conta os descontos oferecidos, via promoção, cupom ou oferta especial, os preços eram mais ou menos os mesmos. Só que não pareciam assim. Agora parecia que a rede de lojas tinha voltado a ter ofertas maravilhosas.
A JCPenney de Ron Johnson oferecia produtos a preços mais honestos e foi rejeitada em favor de artifícios de vendas. Tia Susan até hoje o detesta. Pense nisto. Os clientes da JCPenney votaram com suas carteiras e escolheram ser manipulados. Eles queriam ofertas, pechinchas e promoções, ainda que isso significasse trazer de volta os preços normais inflados, exatamente o que a rede acabou fazendo não muito tempo depois. A JCPenney e Ron Johnson pagaram um preço alto por não entenderem a psicologia dos preços. Mas a empresa acabou aprendendo que poderia desenvolver um negócio baseado na nossa incapacidade de avaliar racionalmente valores. Ou como disse certa vez o crítico social H.L. Mencken, ninguém nunca foi à falência subestimando a inteligência do público americano. O que está acontecendo aqui? A história de Tia Susan e da JCPenney mostra alguns dos muitos efeitos da relatividade, uma das forças mais poderosas que nos fazem avaliar valores de forma que pouco tem a ver com o valor real. Na JCPenney, Tia Susan avaliava os preços baseada no valor relativo. Mas relativo a quê? Relativo ao preço original informado. A JCPenney a ajudava a fazer a comparação, informando o desconto como uma porcentagem e acrescentando cartazes como promoção e oferta única, para ajudar a concentrar sua atenção no preço relativo incrivelmente oferecido. Qual destas você compraria? Uma camisa social custando R$120 ou a mesma camisa social cujo preço fosse de R$200, mas em promoção, 40% de desconto, apenas R$120? Não deveria importar, certo? Uma camisa de R$120 é uma camisa de R$120, não importa um texto e a imagem na etiqueta. Sim, mas como a relatividade atua sobre nós em um nível bem profundo, não vemos essas duas alternativas da mesma forma. E se fôssemos um cliente habitual como Tia Susan, compraríamos a camisa em promoção todas as vezes e ficaríamos indignados com a mera presença daquela por honestos R$120. Trata-se de um comportamento lógico? Não. Faz sentido depois que você entende a relatividade? Sim. Ocorre com frequência? Sim. Custou o emprego de um executivo? Com certeza. Muitas vezes não conseguimos avaliar o valor de bens e serviços por si próprios. Num vácuo, como poderíamos descobrir o preço de uma casa ou um sanduíche, ou de serviços de saúde, ou de um bloco albanês de 3 dedos importados? A dificuldade de descobrir como avaliar coisas corretamente nos leva a buscar meios alternativos de definir o valor. E é aí que a relatividade entra em cena. Quando é difícil medir o valor de algo diretamente, nós os comparamos com outras coisas, como um produto concorrente ou outras versões do mesmo produto. Quando comparamos itens, criamos valores relativos. Isso não parece tão problemático, certo? O problema não está no conceito de relatividade em si, mas em como o aplicamos. Se comparássemos todas as coisas com todas as outras, levaríamos em conta nossos custos de oportunidade, e aí estaria tudo certo. Mas não comparamos. Comparamos o item com apenas um outro, às vezes dois. E é aí que a relatividade pode nos enganar. Pense só, R$120 é relativamente barato comparado com R$200. Mas lembra dos custos de oportunidade? Deveríamos estar comparando R$120 com zero, ou com todas as outras coisas que poderíamos comprar com os mesmos R$120. Mas não comparamos. Não quando, como Tia Susan, usamos o valor relativo para comparar o preço atual de um produto com quanto ele custava antes da promoção, ou disseram que custava, como um meio de definir seu valor. É assim que a relatividade nos confunde. Os preços promocionais da JCPenney ofereciam um importante sinal de valor aos clientes. Não apenas um sinal importante, mas com frequência um único sinal. O preço de venda e as economias que a JCPenney anunciava forneciam aos clientes um contexto da ótima oferta que era cada compra. Os cartazes de promoção da JCPenney forneciam aos clientes um contexto. E sem contexto, como poderíamos descobrir o valor de uma camisa? Como poderíamos saber se ela vale 120 ou não? Não podemos. Mas comparada com uma camisa de R$200, uma de R$120, com certeza parece um valor muito bom, não parece? Caramba, é quase como obter R$80 de graça. Vamos todos comprar uma para que nossos sobrinhos sejam ridicularizados na escola. Ao eliminar as promoções e economias, a JCPenney removeu um elemento que ajudava seus clientes a sentirem que suas decisões eram certas. Ver um preço de promoção junto a um preço normal dava uma indicação de que estavam tomando uma decisão inteligente, embora não estivesse. Relativamente falando. Vamos deixar nossas carteiras de lado por um momento e examinar o princípio da relatividade de forma mais geral.
Uma das nossas ilusões de óptica favoritas é esta imagem de círculos pretos e cinza. É bem óbvio que o círculo preto da direita é menor que o da esquerda, certo? Mas não é. Ambos os círculos pretos têm exatamente e quase inacreditavelmente o mesmo tamanho. Se você duvida, cubra os círculos cinza e compare ambos. A gente espera. A razão pela qual essa ilusão nos engana é que não comparamos os dois círculos pretos diretamente entre si, e sim com o que está logo ao redor. Nesse caso, o círculo cinza, o círculo preto da esquerda é grande comparado com o círculo cinza, e o círculo preto da direita é pequeno comparado com eles. Uma vez que tenhamos enquadrado seus tamanhos dessa maneira, a comparação entre os dois círculos pretos é entre seus tamanhos relativos e não absolutos. E é isso que chamamos de relatividade visual. E já que adoramos tantas ilusões visuais, eis outras das nossas favoritas, a ilusão do tabuleiro de xadrez de Adelson. Envolve um tabuleiro de xadrez básico com um cilindro num lado lançando uma sombra sobre as casas. Fiel ao tema deste capítulo, nossa versão usa um suéter feio em vez de um cilindro. Duas casas têm letras definidas. A casa A fica fora da sombra, enquanto a B fica dentro. Quando as comparamos, fica claro que a letra A é bem mais escura, certo? O fato é que não. A e B têm exatamente e, de novo, quase inacreditavelmente a mesma tonalidade. Se você duvida, cubra todas as outras casas. Agora compare A com B. Estamos esperando. A relatividade funciona como um mecanismo geral para a mente, de muitas maneiras em muitas áreas diferentes da vida. Por exemplo, Brian Wansink, autor de Por que Comemos Tanto?, mostrou que a relatividade pode também afetar a medida de nossa cintura. Decidimos quanto comer não simplesmente em função de quanto alimento realmente consumimos, mas em comparação com suas alternativas. Digamos que precisemos escolher entre 3 hambúrgueres de 200, 250 e 300 gramas de cardápio. 200 gramas do cardápio. Tendemos a escolher um hambúrguer de 250 gramas e a ficar perfeitamente satisfeitos ao final da refeição. Mas, se nossas opções forem 250, 300 e 350 gramas, tendemos de novo a escolher a opção do meio. E de novo ficamos igualmente contentes e satisfeitos com um hambúrguer de 300 gramas ao final da refeição, embora tivéssemos comido mais, o que não era necessário para nossa nutrição diária ou para nos sentirmos satisfeitos. As pessoas também comparam alimentos com outros objetos em seus ambientes. Por exemplo, as pessoas comparam a quantidade de comida com o tamanho do prato. Em um dos seus experimentos, Wansink colocou tigelas de sopa na mesa, pedindo às pessoas que se servissem até que se fartassem. Algumas pessoas simplesmente tomaram sopa até não quererem mais. Mas um grupo de participantes estava, sem saber, servindo-se de tigelas com tubinhos minúsculos conectados ao fundo. Enquanto se alimentavam, Brian estava lentamente injetando um pouquinho de sopa em suas tigelas em quantidades imperceptíveis. A cada colher de sopa ingerida, um pouco mais entrava. No final, aqueles que receberam as tigelas de sopa ilimitada ingeriram bem mais do que aqueles com as tigelas normais, que não eram reabastecidas. E quando ele os fez parar depois de tomarem um montão de sopa, e ele teve que pará-los, disseram que ainda estavam com fome. Os que receberam as tigelas de sopa ilimitada não obtiveram seus sinais de satisfação ou da fome sentida a partir da quantidade de sopa consumida. Em vez disso, julgaram a própria satisfação com base no nível de redução da sopa na tigela. Esse tipo de comparação tampouco se limita a objetos da mesma categoria básica, como sopa ou hambúrgueres. Quando o negociante de diamantes italiano Salvador Assael tentou vender as agora famosas pérolas negras do Tahiti, nenhum comprador se habilitou. Assael não desistiu, nem meramente incluiu algumas pérolas negras nas remessas às brancas, esperando que pudessem se popularizar. Em vez disso, convenceu seu amigo o joalheiro Harry Winston a exibir as pérolas negras em sua vitrine da Quinta Avenida, em Nova York, cercadas de diamantes e outras pedras preciosas. Em pouco tempo, as pérolas fizeram sucesso. O preço delas disparou. Um ano antes, não valiam nada, provavelmente menos do que as ostras das quais procederam. Subitamente, porém, o mundo acreditou que se uma pérola negra considerada suficientemente sofisticada
para ser exibido junto com um elegante pingente de safira, deve ser bem valiosa. Esses exemplos mostram que a relatividade é um cálculo básico da mente humana. Se ela afeta nossa compreensão do valor de coisas concretas como comida e joias, provavelmente também afeta de forma poderosa nosso pensamento sobre o que fazer com o dinheiro. Relatividades financeiras relativamente comum. Além da obsessão de tia Susa por pechinchas, veja a seguir algumas das muitas maneiras como podemos deixar que o valor relativo obscureça o valor real. Numa concessionária de automóveis, nos oferece itens opcionais como assentos de couro e teto solar, seguro para os pneus, rodas de liga leve, etc. Os vendedores de carro, talvez o grupo mais malicioso de psicólogos amadores junto com os vendedores de colchões, sabem que quando estamos gastando 50 mil reais, compras adicionais como um aparelho de CD de 300 reais parecem baratas, até inconsequentes em comparação. Normalmente compraríamos um aparelho de CD de 300 reais? Alguém ainda ouve CDs? Não e não. Mas apenas 0,6% do preço da compra total, quase não reagimos. E essa falta de reação pode aumentar rapidamente o custo final. Quando estamos de férias numa pousada elegante, costumamos não nos incomodar quando nos cobram R$8 por um refrigerante, embora custe R$5 em outros lugares. Em parte, isso ocorre porque somos preguiçosos e gostamos de relaxar com ostentação na praia. Mas também porque, comparado com os milhares de reais que estamos gastando no restante das nossas férias, R$8 parece um trocado relativamente pequeno. As ofertas nas caixas de supermercados nos desafiam a resistir às revistas de fofoca e a todo tipo de doce usando a mesma abordagem. Comparados com os R$300 por uma semana de alimento, R$5 por uma caixa de pastilhas ou R$8 por uma revista de viagem não parecem grande coisa. Não se esqueça do vinho. Um vinho fino num restaurante custa bem mais do que em uma loja de vinhos. É lógico pagar mais pela conveniência do vinho acompanhando o jantar, mas também é um tributo ao valor relativo versus o valor absoluto. Possivelmente não pagaríamos R$120 por uma garrafa de vinho mediano quando estamos também comprando batata chips e amendoim, mas se estamos jantando num restaurante exclusivo e badalado, pagando centenas de reais pela comida, uma garrafa de vinho tão cara não parece algo tão absurdo pela bebida e pela experiência naquele local. Falando em supermercados, Jeff recentemente teve uma experiência interessante ao fazer compras. Durante anos, o cereal matinal de que mais gostava era o Optimum Slim, algo que poderia ser traduzido como esbelteza ideal. Para um homem moderadamente rechonchudo, não tão jovem e com ambições de exercícios físicos limitadas, aquele cereal prometia a quantidade certa de esbelteza, a quantidade ideal. A caixa sempre custou $3,99 no mercado do bairro em que ele morava. Até que um dia Jeff procurou um local de costume e não conseguiu achar. Procurou e procurou, nada. Ele teve um mini ataque de pânico até que um funcionário apontou para uma caixa nova no local antigo. Havia um cereal ali com o nome Nature's Path Organic, Low Fat Vanilla. Algo como caminho natural e orgânico, sabor baunilha e baixo teor de gordura. E no canto superior esquerdo uma figura minúscula da antiga caixa de Optimum Slim e a legenda, novo visual, mesmo sabor delicioso. Que alívio! Ele guardou seu calmante e pegou a caixa. Aí um cartaz na prateleira atraiu seu olhar. Nature's Path Organic Optimum Slim. Preço normal, R$ 6,69. Promoção, R$ 3,99. Seu cereal preferido, que sempre custou $3,99, agora tinha um novo visual e um preço novo de R$ 3,99. E caiu de um preço normal de R$ 6,69. Uma coisa seria a empresa lançar uma embalagem nova como motivo para elevar o preço. Outra coisa é a loja fingir que o preço normal era uma promoção para aumentar as vendas. Mas fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso é usar uma certa quantidade de relatividade, a quantidade ideal. A loja e o fabricante dos cereais não estavam tentando atrair Jeff com aquele cartaz. Ele já gostava do cereal. Estavam atrás de clientes novos que não tivessem como julgar o valor daquele cereal novo. Sem qualquer referência, sem terem como saber se era saboroso ou saudável ou quanto valia, esperavam que os clientes se impressionassem com o novo nome, comparassem os R$ 6,69 com os R$ 3,99 e decidissem: uau, este cereal agora está com valor ótimo. Digamos que encontremos algo que sempre quisemos. Vamos chamá-lo de item.
um termo comum em livros tradicionais de economia representando um produto genérico, visando a encobrir o valor de que tem valor questionável. Nosso item está em promoção e com 50% de desconto. Dá uma animada, não dá? Mas pare por um segundo. Por que nos importamos com promoção? Por que nos importamos com o que custava antes? Quanto custava no passado não deveria importar, já que não é quanto custa agora. Mas por que não temos como saber realmente quanto vale esse item precioso? Comparamos o preço atual com o preço anterior à promoção, chamado de preço normal, e tomamos isso como indicador do seu alto e incrível valor atual. Pichinchas também fazem com que nos sintamos especiais e espertos. Elas nos levam a crer que estamos encontrando um valor que os outros não encontraram. Tia Susan, por exemplo, ao poupar R$ 80 em uma camisa de R$ 200, parecia estar ganhando R$ 80 para gastar em outra coisa. Em um nível mais racional, não deveríamos avaliar o valor do que não estamos gastando, os R$ 80, e sim os 120 que estamos. Mas não é assim que nossa cabeça funciona, e não é assim que fazemos. Outro lugar onde vemos esse tipo de comparação é em descontos sobre quantidades maiores. Se um frasco de shampoo caro custa R$ 50 e outro com o dobro do volume custa 85, de repente o frasco maior e mais caro parece uma grande oferta, fazendo com que esqueçamos facilmente a questão de se realmente precisamos daquela quantidade ou daquela marca de shampoo. Além disso, a prática do desconto sobre o volume maior também serve para ocultar o fato de que não temos ideia de como avaliar o coquetel de substâncias químicas que compõem um shampoo. Se Albert Einstein tivesse sido economista em vez de físico, poderia ter mudado sua famosa teoria da relatividade de E igual mc elevado ao quadrado para R$ 100 maior que metade de R$ 200. Valores e porcentagens. Poderíamos olhar para esses exemplos e pensar, tudo bem, entendo como é um erro usar a relatividade. Isso é bom, mas você provavelmente está pensando, essas escolhas fazem sentido porque, como porcentagem do que eu estou gastando, o que eu estou desembolsando a mais é algo minúsculo. Bem, sim, mas R$ 1 deveria ser R$ 1, não importa o que mais estejamos gastando ou fazendo. Gastar R$ 300 num aparelho de CD só porque, por acaso, estamos comprando um carro de R$ 50 mil é o mesmo raciocínio irrelevante de gastar R$ 300 num aparelho de CD só porque estamos comprando uma camisa xadrez. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagine que saímos de casa numa manhã de sábado com duas tarefas. A primeira é comprar tênis de corrida que estávamos namorando há um tempo. Nós vamos à loja e escolhemos um par de tênis de R$ 200. A pessoa que está nos ajudando confidencia que em outra loja no bairro vizinho, exatamente o mesmo par está em promoção por 150. Vale a pena dirigir 5 minutos para poupar R$ 50? Se formos como a maioria das pessoas, a resposta é sim. Agora que compramos nossos tênis, embarcamos na segunda tarefa. Vamos comprar móveis para a varanda, para o quintal e para a área da churrasqueira, porque a época mais quente do ano enfim chegou. Encontramos o conjunto perfeito de cadeiras e uma mesa com guarda-sol na loja de móveis por R$ 1.200. De novo, alguém nos informa sobre uma promoção em outro local, a 5 minutos de distância. Podemos obter o mesmo conjunto na concorrência por R$ 1.150. Vale a pena gastar 5 minutos para poupar R$ 50 dessa vez? Se formos como a maioria das pessoas, a resposta é não. Nos dois casos, não olhamos o valor real, absoluto, apresentado a nós. R$ 50 por um percurso de carro de 5 minutos. Em vez disso, consideramos os R$ 50 em comparação com os R$ 200 e os R$ 1.200, respectivamente. Comparamos a vantagem relativa do tênis de R$ 150 com o tênis de R$ 200 e decidimos que o dinheiro vale o tempo. Depois comparamos a vantagem relativa do conjunto de móveis de terraço de 1.150 com aquele de 1.200 e achamos que não vale. A primeira é uma economia de 25%, a segunda é de 4,1%, mas o dinheiro poupado, R$ 50, é em ambos os casos idêntico. Essa também é a razão pela qual o comprador que não hesitou em levar o aparelho de CD de R$ 300 poderia andar 2 quadras para economizar 50 centavos num saco de batata fritas ou discutir sobre uma gorjeta de R$ 5 ou R$ 8 no restaurante.
Quando a relatividade entra em jogo, podemos nos ver tomando decisões rápidas sobre compras grandes e decisões lentas sobre as pequenas. Tudo porque pensamos na porcentagem do gasto total, não na quantidade real. Essas são as escolhas lógicas? Não. São as escolhas certas? Com frequência, não. São escolhas fáceis? Com certeza. A maioria de nós opta quase sempre pela escolha fácil. Esse é um dos nossos maiores problemas. O caminho mais fácil. A qual pergunta responderemos mais rápido e decisivamente? O que você quer para o jantar? Ou, você quer frango ou pizza para o jantar? Na primeira, temos opções ilimitadas. Na segunda, precisamos apenas comparar as duas opções e decidir qual é relativamente mais atraente para nós no momento. A segunda pergunta obteria uma resposta rápida. É uma comparação fácil. A relatividade baseia-se em dois conjuntos de atalhos de decisão. Primeiro, quando não conseguimos definir o valor absoluto, usamos comparações. Segundo, tendemos a escolher a comparação fácil. Aileen Dinley, Marco Bertini e Angela Lambrecht estudaram a relatividade examinando vendas por e-mail como as ofertas do Groupon, o que chamavam de preços promocionais, e descobriram que elas criam um impacto emocional particularmente revelador. Para ser mais específico, quando encontramos preços promocionais, gastamos menos tempo analisando opções diferentes. Além disso, se mais tarde nos pedem que nos lembremos de detalhes da oferta, nós nos lembramos de menos informações sobre o produto. Parece que os descontos são uma poção para a estupidez. Eles simplesmente simplificam o nosso processo de tomada de decisões. Quando o item está em promoção, agimos mais rapidamente, pensamos ainda menos do que quando o produto custa a mesma quantia, porém está marcado como um preço normal. Basicamente, por ser tão difícil para nós definirmos o valor real de quase tudo, quando algo está em promoção, quando somos apresentados a uma avaliação relativa, optamos pela saída fácil e tomamos nossa decisão com base naquele preço promocional. Como os clientes da JCPenney adoravam fazer, em vez de tentarmos nos esforçar para descobrir o valor absoluto de um item, diante de uma escolha, tomamos o caminho da resistência relativamente menor. Distrações sedutoras. A relatividade e a nossa inclinação a fazer a escolha fácil nos deixam suscetíveis a vários tipos de intervenções externas e manipulações por aqueles que fixam os preços, incluindo chamarizes. Imprevisivelmente irracional, Dan usou ofertas de assinatura da revista The Economist para ilustrar o problema da relatividade. Naquele exemplo, os leitores poderiam obter uma assinatura online por $59, uma assinatura impressa por $125 ou uma assinatura impressa e online por $125. Se fôssemos espertos como os estudantes de pós-graduação do MIT, testados por Dan, 84% de nós escolheríamos a versão impressa e online por $125. Ninguém escolheria a versão apenas impressa de $125 e apenas 16% escolheriam a versão apenas online. Não somos muito mesmo espertos. Mas e se nossa escolha fosse apenas entre a oferta online por $59 e a opção impressa e online por $125? Subitamente, se fôssemos como aqueles que pagariam milhares de dólares em anuidades por alguns anos extras solucionando conjuntos de problemas no MIT, agiríamos de forma bem diferente. 68% escolheriam apenas a online, enquanto somente 32% escolheriam as versões impressa e online de $125, bem menos do que os 84% do primeiro cenário. A simples inclusão da opção claramente inferior da versão apenas impressa, que ninguém escolheu, fez com que a The Economist quase triplicasse as vendas da versão impressa e online. Por quê? Porque a versão apenas impressa era um chamariz explorando a relatividade para nos direcionar à oferta do combo. Um preço de $125 pela versão impressa e online é obviamente uma escolha melhor do que os $125 só pela versão impressa. Percebemos que essas duas opções são semelhantes e fáceis de comparar. Elas criam valor relativo. Tomamos nossa decisão baseados na comparação e sentimos que fizemos uma escolha inteligente. E nos sentimos ainda mais inteligentes depois que lemos alguns exemplares. Com certeza pareceremos mais espertos para nossos amigos quando deixarmos um exemplar à mostra pela casa. Mas como saber se não somos realmente participantes involuntários de um estudo que prova que não somos tão espertos assim?
O experimento de Dan mostrou como a relatividade pode ser, e muitas vezes é, usada contra nós. Comparamos a versão somente impressa com o combo impressa mais online, por ser a forma mais simples, óbvia e fácil. Como essas opções se assemelhavam mais na substância e no preço, eram simples de comparar. Com isso, ficava mais fácil esquecer, ignorar ou evitar a outra opção, aquela que exigiria uma comparação mais complexa. Quando nos vemos diante de comparações fáceis, esquecemos o contexto maior. As opções alternativas nesse experimento, a opção de $59 e a opção de não gastarmos dinheiro algum com a assinatura da revista. Seguimos o caminho da relatividade. Gostamos de nos contar histórias de por que fazemos as coisas, e diante da relatividade a história é fácil de contar. Somos levados a justificar nossas ações desse modo, ainda que a justificativa faça pouco sentido. Outra situação em que nos deixamos seduzir pela comparação fácil, usando a relatividade para definir o valor quando não existe outro meio de fazê-lo, é quando temos muitas opções e não conseguimos avaliar facilmente nenhuma delas. Dan usou o exemplo de televisões. Uma Panasonic de 36 polegadas por $690, uma Toshiba de 42 polegadas por $850 e uma Philips de 50 polegadas por $1.480. Diante dessas opções, a maioria das pessoas escolhe a opção do meio, a Toshiba de $850. Os itens mais baratos e mais caros são sinalizações canalizando-nos para a opção do meio. Nesse caso, a relatividade não nos induz a comparar um produto específico com outro. Pelo contrário, direciona-nos para atributos específicos de produtos, como preço ou tamanho, e faz com que examinemos a amplitude desses atributos de forma relativa. Dizemos a nós mesmos, o preço varia de $690 a $1.480, ou o tamanho está entre 36 e 50 polegadas. Depois escolhemos em relação à amplitude, geralmente algo no meio. Quando não temos a menor ideia de quanto algo deveria custar, acreditamos que estamos tomando a melhor decisão se não gastamos demais no modelo de luxo nem muito pouco no modelo básico. Assim, optamos pelo modelo do meio, que é muitas vezes o que os vendedores que definiram as opções queriam nos vender desde o princípio. Ainda que não tenhamos ideia de se é isso que queríamos ou se vale o preço, escolhemos a opção do meio. Parece razoável. Não é necessariamente a escolha errada, mas é uma escolha feita por razões que pouco têm a ver com o valor real. É como comprar uma camisa de R$120 porque antes custava R$200. Escolher o hambúrguer do meio, que as opções sejam 200, 250 e 300 gramas, ou 250, 300 ou 350 gramas. Ou comprar um pacote de pipoca por R$13 no cinema, só porque também estão vendendo um mega pacote de R$17 que parece grande demais. Quando existem duas opções, a relatividade é perfeita. Essas decisões não envolvem o valor absoluto da nossa escolha, mas alternativas relativas. Assim, com frequência, preferimos a comparação fácil. Vendedores, criadores de cardápios e políticos sabem disso e usam esse truque ao planejarem suas estratégias. Agora, conhecemos esse truque também e com esse conhecimento podemos olhar o mundo um pouco mais objetivamente. Agora que você o conhece, talvez o campo do jogo comercial esteja ligeiramente mais nivelado. Os combos. A relatividade também afeta a nossa definição do valor quando os produtos estão combinados, ou seja, quando os produtos oferecem vários recursos e opções. Nessas situações, a relatividade parece oferecer uma fuga de complexidade. Entretanto, o que cria mesmo é oportunidade para outro tipo de problema e mais confusão. Vejamos os combos promocionais de lanchonetes fast food. Poderíamos pedir 2 itens separados, mas não é melhor comprá-los juntos e acrescentar um terceiro por uns poucos reais a mais? Quer um hambúrguer e um refrigerante? Por que não acrescentar batatas fritas? Gostaria de um tamanho família? Combos assim são armadilhas, porque não sabemos onde exatamente situar o valor. Quando nos deparamos com um combo desse tipo, não conseguimos avaliar facilmente os componentes individuais, porque, se removemos um item, toda a estrutura de preço muda. Se 3 itens custam individualmente R$8, mas juntos custam apenas 21, qual deles está supervalorizado a R$8? Em qual deles obtemos o desconto?
Ou estamos obtendo uma oferta em todos os três? Quanto vale um refrigerante? Com que tamanho? E qual o valor do copo colecionável? Se identificamos combos dessa maneira, logo reconheceremos que a vida está repleta desses pacotes, muitos dos quais parecem criados para nos confundir. Quando financiamos um apartamento de R$ 500.000, essa não é a quantia real total que gastaremos, mas é o valor que confiamos. Na prática, pagamos um sinal, depois uma quantia mensal por até 35 anos, que inclui certa porcentagem do financiamento do banco, mas os juros há uma taxa anual que pode ou não mudar. Ainda há o seguro e impostos, que também mudarão com o tempo. E despesas de encerramento, como avaliações, inspeções, pesquisa em cartórios e certidões, comissão dos corretores, honorários do advogado, taxas de pesquisa, taxas de caução, taxas de financiamento e outras taxas que inventarem. Seria difícil separar cada uma delas para procurarmos a melhor oferta, de modo que agrupamos tudo e dizemos que estamos financiando um apartamento de R$ 500.000. Claro que todos os prestadores de serviços preferem ocultar suas taxas dentro dessa soma grande, para que esses custos passem despercebidos, ou, se os percebemos, para tirarem vantagem da nossa tendência a usar a relatividade. Ou pense na compra de um telefone celular. É praticamente impossível comparar um telefone e seu plano de serviço único com os celulares e planos dos concorrentes. Deliberadamente, cada item é difícil de avaliar por si só. Qual o valor das mensagens de texto comparadas com gigabytes de dados? Redes 4G, taxas de excesso de uso, minutos, roaming, cobertura, jogos, espaço de memória. Quanto valem? E o serviço, as taxas e a reputação do provedor? Como podemos comparar um iPhone na operadora X com um Android na operadora Y? Existem muitos elementos pequenos integrados para conhecermos o valor relativo de cada um, de modo que acabamos comparando o custo total do telefone e do serviço mensal, se é que conseguimos descobri-los. Sucesso relativo. A lista das coisas que são afetadas pela relatividade vai além de produtos, como telefones celulares e suéteres feios. A relatividade afeta nossa sensação de autoestima também. Temos amigos que cursaram algumas das melhores faculdades do país. Tudo indica que alguns desses amigos estão saindo muito bem. Alguns, porém, pensam neles mesmo somente em comparação com os colegas mais bem-sucedidos. Os membros dos clubes mais exclusivos e habituês das viagens mais badaladas e assim com frequência acham que não estão se dando bem. Jeff lembra vivamente com tristeza da festa de aniversário de um amigo. Quando estava no escritório de seu apartamento de 5 quartos num prédio com porteiro na Park Avenue, em Nova York, cercado por amigos que o apoiavam e uma família bonita, saudável e feliz, o aniversariante suspirou e confessou: "Eu achava que estaria num apartamento melhor a essa altura da vida." Na prática, ele deveria estar celebrando seu sucesso, mas em relação a alguns outros poucos colegas, considerava-se um fracasso. Felizmente, como comediante e escritor, Jeff não pode se comparar a seus amigos investidores. Isso lhe proporciona certa perspectiva e permite que ele seja relativamente contente com sua vida. Ainda melhor, a esposa de Jeff não pode compará-lo com um investidor, embora alegue que conhece alguns comediantes mais engraçados. O fato é que a relatividade se infiltra em todos os aspectos da nossa vida e de forma poderosa. Uma coisa é gastar demais no aparelho de som, outra é lamentar nossas escolhas de vida. A felicidade parece muitas vezes ser menos um reflexo da nossa felicidade real e mais um reflexo de como nos comparamos com os outros. Na maioria dos casos, essa comparação não é saudável nem boa. Na verdade, nossa tendência a nos compararmos com os outros é tão evidente que tivemos que criar um mandamento de não cobiçar as coisas do próximo. Em certos aspectos, o conceito de arrependimento é outra versão de comparação. Com arrependimento, nos comparamos nossa vida, nossa carreira, nossa riqueza, nosso status, não com outras pessoas, mas com versões alternativas de nós mesmos. Comparamos-nos com os eus que poderíamos ter sido se tivéssemos feito escolhas diferentes. Isso tampouco é saudável ou útil. Mas não vamos ficar nos aprofundando e filosofando. Não vamos nos preocupar com a felicidade e o sentido da vida. Ao menos não agora. Pegue essas emoções e guarde-as numa caixinha. Compartimentalize essas coisas, como nós fazemos.